primeiro, para você ser correspondente internacional, é uma coisa que eu falo também muito para os meus alunos, assim, aprendam outros idiomas. Eu acho que nós, agora aqui eu trabalho com ingleses, né? Então, pessoas que nascem falando inglês, e eu falo para eles aprendam uma segunda língua, porque nós que somos brasileiros, a gente cresceu falando português. Português serve no Brasil, em Portugal e em alguns outros poucos lugares. Então a gente vai, óbvio, aprende inglês, aprende espanhol e tal. Então eu sempre me interessei muito por aprender idiomas e isso me abriu muitas portas profissionalmente. Principalmente eu acho que para quem quer entrar, cobrir eventos internacionais, um dia se tornar correspondente, eu sempre falo, aprenda outros idiomas. Esse é um ponto. Eu acho que, de novo, um segundo ponto foi isso que você falou do glamour. Existe, claro, o grande privilégio de você estar, né, no lugar onde a notícia está acontecendo, de você cobrir grandes eventos, mas, ao mesmo tempo, você está muito mais sozinho. Porque, em correspondente, muitas vezes, ainda mais hoje em dia, né, nos últimos anos, quando cada vez mais estão se adotando a função do vídeo repórter, Uhum. algo que não existia muito há alguns anos, né? Você normalmente viajava com uma equipe de 3, 4 pessoas. Você precisa ser muito mais multifunção, você trabalha bem mais, e você ainda assim precisa fazer seu trabalho de forma eficiente e passar, né, a informação correta para quem está te vendo. Então, eu acho que você tem que ter muita disposição, acho que isso é uma outra coisa que o correspondente internacional precisa, ter disposição, estar aberto a isso, sabe? A saber que você vai trabalhar bastante e, ao mesmo tempo, você vai ter o privilégio de estar no lugar da notícia. Eu acho que essa é a função do repórter. É estar ali, como você falou, presenciar aquilo que está acontecendo e tentar filtrar para o espectador de uma forma que ele entenda aquilo que está acontecendo. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu estava aqui na época do Brexit, no divórcio do Reino Unido com a União Europeia, que era um assunto extremamente complexo até para os ingleses. Nem eles entendiam direito o que estava acontecendo. E aí, qual é a função do repórter? É você conseguir transformar aquilo de uma forma didática e explicar para alguém que não entende de política britânica o que está acontecendo, e às vezes em 1 minuto, em 1 minuto e meio. Né? Então, eu acho que essa é a função do repórter. É por isso que eu acho que é muito importante o repórter estar no lugar da notícia, porque faz toda a diferença, né? Você estar em loco do que você está sentado em casa apurando alguma coisa. Ter essa percepção de que você precisa não só contar uma história, mas contar uma história de uma forma que a pessoa entenda, ou seja, saber a sua audiência, saber para quem você está falando, né? Porque uma coisa é eu falar uma notícia de esportes dentro de um canal só de esporte. Outra coisa é eu falar na TV aberta. É outro público. É outro público. É outro público. Eu sempre falo, eu tenho que falar para minha avó. Né? Então, assim, se eu estou falando na TV aberta, eu tenho que falar para quem não é especialista em esporte. Então, eu vou usar um termo diferente, eu vou talvez contar aquilo de uma outra forma. Eu acho que essa também é a função do repórter, né? Não só você passar a informação, mas você passar com clareza.